Hoje, vamos explorar uma das questões mais profundas que a humanidade já ousou perguntar: quem criou Deus? É possível que o Criador também tenha sido criado? Ou ele simplesmente sempre existiu? Prepare-se para uma reflexão que desafiará a sua mente e tocará o seu coração. Vamos juntos nesta jornada até o cerne do mistério divino. Muitos filósofos, teólogos e cientistas têm debatido essa questão por séculos. Vamos explorar diferentes perspectivas e teorias que tentam explicar essa questão tão complexa. A perspectiva teológica. Para muitas religiões, Deus é visto como um ser supremo, eterno e não criado. Na tradição cristã, por exemplo, Deus é considerado o criador de tudo que existe, e ele próprio é eterno, e sem começo ou fim. A Bíblia descreve Deus como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A ideia de um Deus não criado pode ser difícil de compreender, mas para muitos, é um fundamento de sua fé. No judaísmo, a concepção de Deus também é de um ser eterno e onipresente, que transcende o tempo e o espaço. O tetragrama YHWH, muitas vezes traduzido como Jeová ou Yahweh, é considerado o nome sagrado de Deus, indicando sua natureza eterna e imutável. Na tradição islâmica, Alá é descrito como o único Deus, sem igual e sem origem, em conformidade com o conceito de Tawhid, que enfatiza a indivisibilidade e a eternidade de Deus. Além das religiões abraâmicas, outras tradições espirituais também têm suas próprias visões sobre a existência de um ser supremo não criado. No hinduísmo, Brahman é a realidade última, infinita e eterna que permeia todo o universo. Brahman é descrito nos Upanishads como aquilo que não tem princípio nem fim e como a fonte de toda a criação. Da mesma forma, no budismo, apesar de não haver um Deus criador, a ideia de uma existência eterna e incondicionada é refletida no conceito do Nirvana, um estado de liberação além do tempo e do espaço. Na filosofia, a questão da criação de Deus é frequentemente abordada através do conceito de causa primeira ou causa não causada. Filósofos como Tomás de Aquino argumentam que, para evitar um regresso infinito de causas, deve haver uma causa primeira, que seja autoexistente e necessária por sua própria natureza. Esta causa primeira, eles argumentam, é Deus. Mesmo na física e na cosmologia, a ideia de uma origem primordial é explorada. A teoria do Big Bang, por exemplo, propõe um ponto inicial para o universo, mas não responde à questão do que ou quem deu origem àquele ponto inicial. Alguns teóricos propõem a existência de um multiverso, onde múltiplos universos existem simultaneamente, sem início nem fim, mas essa é uma hipótese que ainda carece de evidências concretas. Em última análise, a questão de quem criou Deus não só desafia nossas capacidades intelectuais, mas também nos convida a explorar as profundezas de nossas crenças e suposições sobre a natureza da existência. Para muitos, é uma jornada espiritual que transcende o entendimento racional e se baseia na fé, na experiência pessoal e na busca contínua por significado e propósito. A perspectiva filosófica. Vamos agora olhar para a perspectiva filosófica. Filósofos como Aristóteles e Tomás de Aquino argumentaram que deve existir uma causa primeira ou um motor imóvel que deu início a tudo no universo. Para eles, essa causa primeira é Deus, um ser que existe por si mesmo e que não foi criado por ninguém. Eles acreditavam que para explicar a existência de tudo, deve haver algo que não precise de uma causa externa. Aristóteles, em sua Metafísica, propôs a ideia do primeiro motor, um ser que é eterno, imutável e responsável pelo movimento de tudo no universo. Esse primeiro motor, segundo Aristóteles, não foi criado por nada e não causa mudanças em si mesmo, mas é a causa final de todas as coisas. Este conceito foi uma pedra angular para muitas outras filosofias e teologias ao longo dos séculos. Tomás de Aquino, um dos maiores teólogos da Idade Média, expandiu essa ideia em sua obra Summa Theologica. Ele argumentou que tudo no universo tem uma causa, e que se traçarmos essas causas de volta no tempo, devemos chegar a uma causa primeira, que não foi causada por nada além de si mesma. Essa causa ele identificou como Deus. Aquino viu Deus não apenas como a causa eficiente de tudo que existe, mas também como a causa necessária, cuja existência é parte integral da natureza do próprio ser. Os argumentos de Aristóteles e Aquino influenciaram muitos outros pensadores, como Leibniz, que desenvolveu o princípio da razão suficiente.
Segundo esse princípio, tudo deve ter uma razão ou explicação suficiente para existir, e a existência de Deus é necessária para fornecer essa explicação última. Outros filósofos, como Immanuel Kant, desafiaram essas ideias, argumentando que a razão humana tem seus limites, e que certas questões, como a existência de Deus, podem estar além da compreensão racional. No entanto, a busca pela causa primeira continua a ser um tema central na filosofia, refletindo nossa eterna curiosidade sobre a origem e o propósito do universo. Além disso, filósofos contemporâneos continuam a explorar essas questões. Alguns, como Alvin Plantinga, argumentam que a crença em Deus é uma crença propriamente básica, ou seja, uma crença fundamental que não requer justificação por outras crenças. Outros, como Echon Simburg, defendem que a existência de Deus é a melhor explicação para a complexidade e ordem do universo. Essas discussões filosóficas nos mostram que a questão de quem criou Deus é uma das mais profundas e complexas que podemos enfrentar. Elas não apenas desafiam nossa mente, mas também nos levam a refletir sobre o próprio significado da existência e nosso lugar no cosmos. A perspectiva científica. A ciência também tem suas teorias sobre a origem do universo, mas geralmente evita questões teológicas ou filosóficas sobre Deus. A teoria do Big Bang é amplamente aceita como a explicação científica para o início do universo, mas não aborda a questão de um criador divino. Alguns cientistas argumentam que o universo pode ter surgido do nada através de flutuações quânticas, mas mesmo essa teoria não oferece uma resposta definitiva sobre a origem de Deus. Além do Big Bang, há outras teorias científicas fascinantes. Por exemplo, a teoria das cordas sugere que as partículas fundamentais do universo não são pontos indivisíveis, mas sim pequenas cordas vibrantes. Essas cordas podem existir em múltiplas dimensões, o que abre um leque de possibilidades sobre a natureza do cosmos e sua origem. Outra hipótese intrigante é a do multiverso, que propõe a existência de múltiplos universos além do nosso. Segundo essa teoria, o Big Bang que deu origem ao nosso universo pode ser apenas um de muitos eventos similares, ocorrendo em um mar infinito de universos paralelos. Esse conceito, embora especulativo, nos faz questionar se há uma necessidade de um criador, ou se nossa realidade é apenas uma das muitas possibilidades em um vasto multiverso. Ainda no campo da cosmologia, a hipótese do universo cíclico sugere que o universo passa por ciclos infinitos de expansão e contração. De acordo com essa teoria, nosso universo atual nasceu de um Big Quant anterior, onde toda a matéria e energia foram comprimidas em um ponto singular, apenas para explodir novamente em um novo Big Bang. Isso implicaria que o universo não tem um começo nem um fim definitivo, mas sim um ciclo eterno de renascimento. Enquanto a ciência continua a explorar essas e outras teorias, muitas questões permanecem sem resposta. A origem do universo e a possibilidade de um criador são tópicos que desafiam nossa compreensão e nos empurram a buscar novos conhecimentos. Ademais, a física quântica nos apresenta fenômenos como a entropia e a não localidade, que desafiam nossa compreensão tradicional de causa e efeito. Esses conceitos sugerem que o universo é muito mais complexo e interconectado do que podemos imaginar, levantando ainda mais perguntas sobre sua origem. A questão de quem criou Deus, ou se um criador é necessário, continua a ser um mistério, que tanto a ciência quanto a filosofia e a teologia tentam decifrar. Enquanto isso, nós, como seres humanos, continuamos a buscar respostas, inspirados pelo desejo de entender nosso lugar no cosmos. A beleza da ciência está em sua capacidade de nos levar a fronteiras inexploradas do conhecimento, sempre questionando, sempre buscando. E quem sabe, talvez um dia, consigamos desvendar esse grande mistério que é a origem de tudo. Reflexão pessoal. Finalmente, vamos refletir sobre o significado pessoal dessa questão. Perguntar quem criou Deus nos leva a ponderar sobre nossa própria existência e o propósito da vida. Para muitos, essa pergunta inspira fé e busca espiritual. Para outros, é uma oportunidade para explorar a natureza do universo e a nossa posição nele. Para aqueles que veem a pergunta como uma inspiração para a fé, a ideia de um Deus eterno e não criado é reconfortante.
Ela sugere que existe uma ordem maior e um propósito divino para tudo o que acontece. A fé em um Criador eterno oferece um senso de segurança e um ponto de referência moral, uma âncora em tempos de incerteza, e uma fonte constante de esperança. Por outro lado, essa questão também convida a uma exploração filosófica e científica. Para os curiosos e os céticos, investigar a origem de Deus ou do universo é uma jornada intelectual fascinante. Ela desafia a mente a explorar além do tangível, a questionar o que não pode ser facilmente explicado, e a buscar novas respostas para antigos mistérios. Esse espírito de investigação e descoberta é o que impulsiona muitas das maiores inovações e avanços da humanidade. Além disso, a reflexão sobre quem criou Deus nos leva a um exame introspectivo. Quem somos nós no grande esquema das coisas? Qual é o nosso propósito e como nos encaixamos na vasta tapeçaria do universo? Essas questões nos convidam a olhar para dentro e encontrar significado em nossas próprias vidas, a buscar conexões mais profundas com os outros e a valorizar cada momento como parte de um todo maior. Essa reflexão também pode nos encorajar a agir de maneiras que reflitam nossos valores mais elevados. Se acreditamos que existe um propósito maior, podemos ser motivados a viver de forma mais ética, a cuidar melhor do nosso planeta e a tratar os outros com mais compaixão e respeito. A busca por entender o divino pode, portanto, transformar não apenas nossa visão do universo, mas também nossas ações diárias e nosso impacto no mundo ao nosso redor. Por fim, perguntar quem criou Deus nos lembra da beleza do mistério. Nem todas as perguntas têm respostas fáceis, e isso é algo a ser celebrado, não temido. O mistério nos mantém humildes, nos lembra que há sempre mais a aprender, e nos inspira a continuar buscando conhecimento e entendimento. Embora possamos nunca ter uma resposta definitiva sobre quem criou Deus, essa pergunta nos leva a explorar grandes ideias e a expandir nossa compreensão do universo. A beleza dessa questão está em sua profundidade e na jornada de descoberta que ela nos proporciona. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos fascinantes como esse. Até a próxima!